Aqui. Bom dia, paz do Senhor Jesus, com vocês, Márcia Martins, ok? Dos estúdios da Rádio Impacto e no Face a Live para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, um céu bem azul, mas também fora do sol está extremamente gelado. Estamos em plena semana do Pentecostes, né? Nós vamos falar sobre isso. Esse fim de semana deverá ser um final de semana muito especial, muito glorioso, amém? E vamos estar compartilhando um pouquinho também sobre o que o Senhor trouxe, a palavra de quarta-feira, porque eu sei, né, que os nossos ouvintes da Rádio Impacto, muita gente não pôde estar conectada, a rádio, né, estava fora do ar, embora que se você me adicionar no seu WhatsApp, eu tenho como enviar os meus programas para você assistir no momento em que você tiver condição, né? O momento que você estiver mais relaxado, que tiver um tempinho, você pode colocar o programa, ele vai estar postado no YouTube. Assim, se você quiser, ok? Me adicione no seu WhatsApp, 32991959489. Bom dia para todo o pessoal que me assiste através do Facebook. Bom dia para você que está em casa, que está no trabalho, que está no trânsito, ok? Que a bênção de Deus esteja repousando sobre cada um de nós nessa sexta-feira. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus bondoso, um Deus que deseja sempre abençoar seus filhos. Amém? Bom, que o Brasil abençoe a nossa nação. Que o Senhor abençoe a nossa nação. É um louvor que está tocando, né? Sobre que a bênção do Senhor venha sobre o Brasil. Hoje de manhã eu amanheci, né, com aquele hino na minha cabeça, Sara, Senhor, sara o Brasil, sara o Brasil. Né? Os mistérios de Deus são tão grandes, né? Nós não alcançamos o entendimento de todas as coisas. O que eu sei é que essa semana, bom dia, Denise, essa semana é uma semana especial que o Senhor está trabalhando na nossa santificação. Está trabalhando no odre novo, ok? Nós vamos dar uma passadinha por esse assunto, como eu já disse, né? O que foi falado na quarta-feira, só fazendo um breve resumo, e eu creio, né, que o mover do Espírito, ele trata pessoalmente, né, com cada um de nós, e ele está nessa semana trabalhando nisso, nessa purificação, nessa santificação, nessa limpeza do vaso para receber vinho novo, e eu creio que o Senhor, ele trata também com as cidades, né? Nós vemos na Bíblia, Jesus, ele trata com as cidades. Ele fala, né? Ai de ti, Cafarnaum, e ele vai falando. Ele tem, as cidades têm também um chamado, e não só as cidades, também as nações. E nós não estamos desligados do destino da cidade onde nós vivemos, e nem desligados dos destinos da nossa nação. Embora que nós pertencemos a um reino, né, superior ao reino de Deus, nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo e nós temos que ser sal e luz para este mundo. E eu nunca vi uma luz escondida, né? Você como luz, você tem que sair para fora, você tem que deixar a sua luz brilhar, né? E eu não sei, eu vejo com uma grande alegria o pessoal lá em Brasília reunido, orando diante do Supremo Tribunal Federal. E Deus, a gente já vê um movimento acontecendo, né? Aquele que era o líder, o Dias Toffoli, repentinamente ficou doente, inexplicavelmente, né? E tá de licença, outro teve que assumir. Mas pelo que eu estava escutando esta manhã,
os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles têm pactos, né, com organizações que exigem deles coisas, né, que eles não chegaram por mérito próprio e nem pela bênção de Deus nesta posição que eles estão ocupando. Eles tiveram que negociar com poderes ocultos, escusos, né? Hoje existe uma grande máfia no mundo de entorpecentes, né? O dinheiro maior que rola no mundo é com venda de drogas e com prostituição infantil, prostituição de mulheres, né? Eles, né, vendem, raptam as mulheres, as crianças e colocam no tráfico de sexo e tráfico de droga. Bom dia, Maria Cristina. Maria Cristina Correia, bom dia. Gente, então, a gente sabe que por trás de tudo isso está o dinheiro, está a ambição do homem e o grande dinheiro que rola é de drogas e prostituição, né? Eles escravizam pessoas e usam na prostituição, usam para transplante de órgãos, né? Venda ilegal de órgãos, né? Tira os órgãos das pessoas. Enfim, isso é tão terrível, a gente não consegue imaginar, né, em que ponto está a maldade do ser humano. Mas eu escutei outro dia que os Estados Unidos estavam pressionando a China há um tempo atrás por causa de algumas práticas lá, né, que os Estados Unidos falaram, não, vocês têm que parar com isso. E eu estava lendo num site evangélico, né, sobre perseguição aos cristãos, que os cristãos estão sendo presos na China, colocados em campos de concentração, que a China investiu em centenas, milhares de campos, mais de 1.000 campos de concentração. Ela construiu para caber todo mundo que ela quer aprisionar dentro desses. Não basta controlar a população, eles ainda querem, né, colocar pessoas nos campos de concentração. E ali estavam cristãos e outras minorias e uma seita que chama Furlão, uma coisa assim, Furlou. E acho que essa seita, eles, lá na China, né, eu não entendi bem se é essa seita. Eu sei que lá na China, né, existe uma prática que eles extraem os órgãos da pessoa viva, tá bom? E aí os Estados Unidos, né, se levanta contra a China, porque é um absurdo essas coisas todas, para tentar, né, melhorar ali a situação. Hoje eu fiz um arranjo diferente aqui no estúdio, mas eu não sei, esse microfone aqui ele não está querendo me obedecer, tá vendo? Bom, vamos continuando aqui. Hoje eu acordei de manhã, então, com este hino, Deus sara a nossa nação, e eu creio que existe uma cura para as nações, uma cura para as cidades, uma cura, né, para a igreja na cidade. Deus quer curar em todos os níveis. Ah, mas como você cura uma nação? A história da nação, né, é como se fosse o histórico de uma pessoa que precisa ser resgatado, aquele histórico, né, todas as maldições que foram atraídas por causa das práticas, dos envolvimentos em guerras, envolvimento em aborto, envolvimento em tanta coisa que vem a partir da legislação do país, que vem a partir daqueles que governam a nação. E isso precisa ser redimido, porque toda vez que o rei está fora de posição, todo o povo sofre, não é? Todo o povo sofre. Graças a Deus pelo presidente Bolsonaro, que quase morreu, né? Mas foi salvo e ele reconhece que foi a mão de Deus que salvou, que poupou a vida dele. E ele tem exaltado o nome do Senhor, né? Como Senhor da nação brasileira. E por isso mesmo todo o inferno está se levantando para derrubar ele do poder, né? Para que eles continuem fazendo o que eles estavam fazendo antes. Corrupção absoluta, roubo absoluto, opressão absoluta, sem qualquer problema, sem qualquer entrave, sem qualquer punição. Por isso, nós como igreja, não dá para você não se posicionar. Olha o que diz em Provérbios 8. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui.
Provérbios rapidinho. Só um instante que a gente já vai aqui, Provérbios 8. Cada versão fala um pouquinho diferente, né? Mas eu acho que 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Aliás, tem versão que fala assim, é odiar toda forma de mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o princípio do Senhor também é odiar toda forma de mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. O Senhor diz, eu odeio. E deixe-me ver aqui um pouquinho mais. Bom, a questão é o seguinte, não basta que a gente só busque o bem, nós temos que nos posicionar contra o mal, né? A palavra diz que a nossa luta é contra principados, potestades e tudo isso, mas nós temos que saber como guerrear contra os poderes da maldade. Para isso, o Senhor tem instrumentalizado a sua igreja, tem dado instrumentos, tem capacitado a sua igreja, e a igreja tem aprendido a guerrear. Nós estamos em guerra. Existem estratégias de guerra. Por isso o pessoal está lá diante do Supremo Tribunal 21 dias, né, de vigília, de 10 da noite a 1 da manhã. Nem sei como está isso, se já acabou a vigília ou não, como é que está essa situação, porque as notícias que nos interessam, é difícil, né, da gente ter acesso às notícias que nos interessam. Bom dia, Juliana. Então, eu acho assim, muito cômodo a igreja, né, se esconder nessa hora, não se posicionar. Ah, mas a gente está orando. Será que você está pagando preço de jejum e oração? Você está em guerra. Você está em guerra porque para a gente guerrear, você precisa concordância. Sozinho não dá para guerrear, daí já começa, né? Você tem que encontrar pelo menos um companheiro de oração, uma companheira de oração para entrar nessa guerra aí, né? Essa guerra não é para qualquer um, não. Então, é por isso que o pessoal está reunido lá diante do Supremo Tribunal. Por isso que a igreja tem ido para a rua. Por quê? Quando ela vai para a rua, ela quebra, né, a inércia, o espírito de medo que mantém o povo fechado dentro de casa, né? Fechado dentro de casa, imaginando como será que está a situação lá fora. E o medo vai crescendo, e a opressão vai crescendo. Eu, por esses dias, várias pessoas, né, me perguntaram, tem 2 meses que eu estou dentro de casa, tem 3 meses que eu estou dentro de casa, eu estou deprimido, estou isso, estou aquilo. Eu falei, claro, por que você está dentro de casa? Por que você está dentro de casa? O Espírito Santo mandou você ficar? Foi o Espírito de Deus que mandou você ficar dentro de casa? Ou foi o homem? Ou foi o espírito do medo? Ou a sua insegurança, que você não sabe se você está salvo ou não, se você morrer por qualquer motivo que seja? Onde que está a sua segurança? Está no Senhor ou está na palavra do homem? Né? Será que foi o Espírito de Deus que está falando com você, igreja? Fica dentro de casa? Porque para mim não foi isso que ele falou. Assim que eu cheguei de viagem, 5 meses na Índia e no Nepal, cheguei cansada da batalha. Quando eu cheguei no Brasil, que eu vi a situação de medo, de opressão, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Marcelinho aqui da Rede Impacto e falei, Marcelinho, eu cheguei, estou vendo essa situação e eu acho que essa é a hora que eu não posso calar. Como a rainha Esther, né? Naquele momento, Mordecai falou para ela, se você não se levantar e arriscar o seu pescoço, mas tomar uma posição para defender o seu povo, para defender o povo de Deus, se você não tomar uma posição e comparecer diante da presença do rei, arriscando sim, arriscando a vida dela que ela arriscou, mas ela foi,
porque justamente para aquele momento ela foi levantada. E a igreja foi levantada para este momento, para sermos luz, para sermos sal. Então eu cheguei cansada sim, mas eu falei, olha, eu quero ir ao ar. Eu preciso imediatamente voltar para o microfone da rádio. Mas eu não tenho patrocínio, eu não tenho patrocinador, eu não tenho ninguém para pagar o meu programa. Eu sou uma missionária, eu vivo de ofertas. E o Marcelinho, ele, glória a Deus, ele falou assim, pode vir. Eu não vou cobrar nada de você, depois a gente vê, depois a gente acerta. Né? E até hoje eu estou aqui ainda, né? Eu ganhei uma oferta para ficar no ar 3 meses, mas eu estou buscando quem queira patrocinar o programa para a gente ir adiante. Mas eu estou aqui. Você tem me ouvido? Desde que eu cheguei princípio de março, eu acho que daí uma semana, sei lá quanto tempo depois, entrei no ar, quer dizer, abril, mas já tem mais de 2 meses que o Senhor está me usando para trazer orientação, para trazer palavra para vocês. E eu sei que Deus tem edificado grandemente aqueles que têm ouvido esta palavra, né? Que Deus tem trazido. Gente, eu sou uma voz que clama no deserto, né? Uma voz profética. Mas eu não me acovardei. Eu vim caminhando, eu venho caminhando e volto caminhando aqui para a rádio. E no caminho eu venho falando com o Senhor, eu venho orando em línguas, venho tomando sol, venho fazendo exercício. Não fiquei enclausurada dentro de casa, acuada, não é? Então Deus me guardou, porque eu confio que Ele me guarda, porque eu estou vindo para fazer a obra do Senhor. E você? Você está acuado dentro de casa? Quantos irmãos estão precisando de uma visita, de uma oração, de um abraço, um encorajamento? Jesus, ele tocava os leprosos e muitos servos de Deus, durante grandes epidemias, eles saíram e eles foram socorrer as pessoas, tirar corpos mortos de dentro das casas e não foram contaminados, porque creram no Senhor, estavam a serviço do reino. Eu não sei, de repente, né, a igreja em Juiz de Fora está mobilizada e eu não estou sabendo, você me conta depois, né? Se você está aí dentro de casa, né? Ou se o Espírito do Senhor falou que é hora de você brilhar a tua luz, que é hora de você socorrer as pessoas, que é hora de você visitar, orar por ela, ver quem está sozinho, ver quem está com fome, ver quem está doente, né? E fazer a tua parte. Por quê? Nós somos diferentes. O mundo está apavorado porque eles têm medo da morte. Nós não. Nós não temos medo da morte porque Jesus já venceu a morte por nós. Não é? Mas as pessoas, elas ficam confusas, elas não ouvem a voz do Espírito, ficam amedrontadas. E aí, como é que faz nessa hora? Né? Como é que faz? Como é que fica a igreja perseguida lá no Oriente Médio? Como fica aquela igreja, aqueles irmãos na China, que têm dado a vida por Jesus, que têm corrido todos os riscos, que não têm negado o nome do Senhor, mesmo debaixo de grande perseguição, mesmo à custa da própria vida? Jesus foi muito claro. Aquele que não estiver disposto a perder a sua vida aqui nesse mundo, a sua vida carnal, a sua vida de conforto, né? Em troca, né, da vida que ele oferece, não, né, vai perder a vida eterna. Então, nós temos que andar neste momento em obediência, ok? Obediência acima de tudo ao Espírito do Senhor. Só Ele é capaz de nos guiar nesta hora. Porque algumas leis são possíveis de você obedecer, outras não. Outras não. São leis ditadas por homens que estão controlados por demônios. Né? Como esses juízes do Supremo Tribunal, eles estão descobrindo que eles têm alianças, que eles venderam a alma para o diabo para chegar naquele posto ali. E eles não têm liberdade de fazer o que eles querem, senão eles matam eles e pronto. Né? Porque quando você se compromete, aí você fica, né? Aí você fica com problema, né? Se você tentar sair do esquema, né? Você não consegue sair mais.
E é a única explicação, gente, porque são tantos absurdos que nós estamos vendo, que a única explicação é essa. Esses homens, né, que estão tomando essas decisões contrárias à população, eles têm duas motivações. Ou é por causa do dinheiro que eles estão ganhando com a epidemia, ok? Ou é porque eles têm alianças políticas ou alianças com organizações criminosas, ok? Então, nós precisamos discernir o que o Espírito do Senhor está falando com a igreja e caminhar guiados pelo Espírito de Deus, né? Ontem mesmo, o prefeito mandou fechar a Americana e a Havan, acho que a Americana lá do shopping, qualquer coisa assim. Eles querem porque querem manter parte do comércio fechado. Por quê? Para que continuem recebendo verbas do governo federal, né? Para que eles não tenham que prestar contas, porque a calamidade pública não tem que fazer, como fala isso, licitação, né, pública, nada disso. Então está havendo uma corrupção muito grande e eles não querem que o vírus acabe. Eles recebem dinheiro por cada pessoa que está contaminada com o vírus. Então é muita maldade, né? A nossa cidade está morrendo, nós precisamos levantar e guerrear por Juiz de Fora. Mas eu não sei, né, se você está sozinha na sua casa ou se com os poucos que você tem aí que oram com você, se você está tendo condição de se levantar e guerrear para que Deus levante, né, Juiz de Fora de volta, para que o prefeito seja submetido debaixo da mão de Deus, a Câmara de Vereadores. Esses dias ficamos sabendo, o prefeito pegou R$1 milhão e distribuiu entre as rádios da cidade. Por quê? Será que é porque ele quer as rádios com ele? Falando que tem bastante vírus, que está um horror a situação na cidade. Por quê? Se ele deu bastante dinheiro para as rádios, talvez ele estivesse querendo aí uma aliança com essas rádios. Por que motivo, na hora de pandemia, com tanta gente sem emprego, com as firmas quebradas, precisando de apoio, por que ele pegou R$1 milhão e distribuiu entre as rádios? Eu gostaria de entender isso, né? E as pessoas, né, algumas não entenderam, falaram, tipo assim, bem feito, tem mais aqui fechar a Van, fechar a Americana. Por quê? Eles não estão trabalhando? Estavam trabalhando. E agora, quantas pessoas vão perder os empregos? Como vão sustentar seus filhos, suas famílias? Eles estavam trabalhando. Mas a Van está rica, mas está dando emprego para um monte de gente que está trabalhando. E esses corruptos, eles estão trabalhando? Será que eles estão trabalhando? Os nossos políticos, eles trabalham muito, vocês não acham? Por isso que eles ganham salários milionários e não estão sendo prejudicados de forma alguma por essa pandemia. Eles estão sendo muito beneficiados. E aí você vai dizer assim, mas eu não quero saber de nada disso, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou para o meu canto de oração e o mundo que se exploda. Será que é isso que Deus espera de nós? Essa posição tão cômoda, né? Aqui embaixo não tá bom não, eu vou lá para o céu, vou ficar lá por cima, porque aí eu não, né, me encrenco aqui embaixo, eu não tenho que assumir posições, eu não tenho que arriscar nada, né? Vamos deixar assim mesmo, vamos deixar eles fazerem o que querem. A gente fala assim, Senhor, abençoa lá, toma aquele político na tua mão. Então, não é que você vai tomar uma posição política, mas você precisa tomar uma posição na batalha espiritual, na guerra espiritual. Sair para fora. Igreja significa eclésia, chamados para fora, ok? Chamados para levar luz e sal para o mundo. E não é só, tá bom, você tem que pregar o evangelho, você tem que levar as pessoas para Jesus, porque ele é a única saída. Ok? Mas existem estratégias de batalha. Como eu li aqui para vocês, o temor do Senhor é odiar o mal, né? Toda soberba, arrogância, mau caminho, você tem que, a boca perversa, você vai ter que odiar o mal em você mesmo, primeiramente, mas você também tem que odiar o mal
né, do que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo pessoas sofrer. Nós temos que nos levantar para ajudar os fracos, os oprimidos. Não é só lá, né, você levar a cesta básica depois que a pessoa perdeu o emprego, mas quando a pessoa pede, vamos lá protestar para que eles não me façam perder meu emprego. Ah, não, isso não. Eu posso depois te levar uma cesta básica, né? Mas lutar por justiça, ah, não, a justiça pertence ao Senhor, né? Deixa a gente ficar... Você fica até o momento que aperta o teu calo, né? Porque se apertar no teu calo, se pisar o teu calo, aí você, né, deixa de ser aquela pessoa só espiritual, que fica só orando, né, que não quer saber nada deste mundo. E aí sim, você passa a tomar uma posição quando a coisa é contigo, né? Mas a igreja tem que entender que a coisa é conosco, que a batalha é com a gente, que tudo o que está por trás de toda essa corrupção são seres espirituais, né, nos celestiais, que existem territórios, que existem lugares, não é? Então eu mandei uma mensagem para os meus intercessores e falei, gente, nós temos visto a igreja orando, né, lá em Brasília, em vários lugares do Brasil, a igreja tomando uma posição, não denominações, mas a igreja, o povo de Deus se unindo, né, para clamar ao Senhor. Eu falei, quem sabe, né, a gente se reúne lá de frente da Câmara dos Vereadores, que é ali no Parque Alfred, que é um lugar público, né? Vai de máscara, mantenha a distância, toma um banho de álcool gel, né? Mas pelo menos a gente poderia estar ali diante da Câmara, levantando um clamor contra, né, os demônios que estão instalados e governando naquele lugar. Né? Ah, mas a gente fala de longe, não precisa ir lá de perto, não. Ah, claro, né? Porque aí você não tem que tomar uma posição, né? Mas a palavra de Deus, você sabe que diz que os covardes não entram no reino dos céus? Nós não vamos lá fazer manifestação política, não. É para orar, é para, sabe? Eu tantas vezes passei caminhando ali em frente à Rede Globo, aqui em Juiz de Fora, o meu percurso de caminhada eu fazia por ali, e toda vez que eu passava, eu levantava a minha mão e eu falava, Senhor, fecha a boca deste lugar, fecha essa rede de TV, fecha essa boca maldita, né? Olá, Antônio de Bolívia! Um grande abraço para você e Cíntia. Gente, então, tá certo, eu passava ali e falava, vai fechar essa, né, Senhor, fecha esse lugar de maldição, né? E você sabe que a Rede Globo aqui de fora, eles não aceitam nada de evangélico, nada, não dão menor espaço para evangélico nenhum, eles não aceitam, não falam, entendeu? Então eles são contra o povo de Deus, né? Aí, quer dizer, eu faço isso, mas seria diferente se eu fosse eu sozinha? Ou, né, se tivessem outros irmãos concordando comigo e a gente estivesse ali de frente, determinando o fechamento, da mesma forma, ir para frente da Câmara, determinar mudanças, atar os demônios, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que acampe os seus anjos ali dentro, né, ali, e assumir autoridade também, né, da prefeitura. E eu lancei, sabe, queridos, eu lancei o desafio, mas as pessoas, ninguém me respondeu. Acho que, sei lá, um ou dois assim, mandou uma mãozinha, sabe, muito bem e tal. Eu não tive apoio com essa ideia. Ninguém está afim, né? As pessoas, elas acham que, sei lá, né, que você está envolvendo com política, ou que você pode ficar, né, mais seguro orando dentro da própria casa, ou de repente elas não ouviram, né, a voz do Espírito de Deus falando isso, né? Às vezes o Espírito de Deus está falando para você, fica em casa, tá bom? Você fica aí, não faz nada não, que o mundo se exploda. Você está protegido na sua segurança. Fica aí só orando, vai orando, né? Porque aí você não precisa ter nenhum envolvimento, não precisa ir de encontro ao sofrimento dos outros. Fique aí comodamente na sua casa, tá bom? Pelo menos o Marcelinho aqui da rádio, né?
ele não, mexia com o sistema de som e agora ele está se mexendo para ajudar todo o povo que trabalha com som na cidade. Ele tem recebido doações, ele cadastrou todos que precisavam e tem ele e a esposa dele, Amanda, eles estão distribuindo cesta básica, né? Eles recebem assim, uma grande quantidade de doação aqui na rádio, né? E para aqueles que eles cadastraram, que eles sabem, que são as pessoas que trabalhavam com sons, com aparelho de som, não, como é que fala isso? Equipamento de som para eventos, festas, né? Então, ele está fazendo alguma coisa. Buenos dias, Cíntia. Buenos dias, Antônio. Gente, e você? Como que você está nessa pandemia? Né? Eu vim para o microfone da rádio falar aquilo que Deus coloca na minha boca. Né? Aí você pensa que a gente não paga preço, que os demônios não se levantam, que irmãos na fé devem estar assim, sabe, me criticando às vezes por alguma posição. Hoje eu vim para a rádio e falei, Senhor, o que é para falar nesse dia de hoje? Aliás, eu estou falando aqui um tempão e o que eu quero falar mesmo, vamos encerrar essa conversa aqui, que já foi longe demais. O que eu desejo falar mais essa semana é sobre o dia do Pentecostes. Ok? Então vamos aqui, vamos mudar de assunto? Já falei, né? Tudo que eu pensava aqui. Você concorda ou não concorda? Eu quero que você responda as perguntas que eu estou te fazendo. Tá bom? Né? Porque as pessoas gostam bem que as coisas estão funcionando, elas estão tendo legumes para comprar, né? Para comer, o lixeiro está passando, você está bem servido, você está em casa, né? Mas tem outros que estão trabalhando para que você fique em casa, né? Que tipo de cristão é você? Que você fique em casa, deixa os outros te servir, em vez de você estar servindo aos outros, servindo à sociedade, servindo aos necessitados, né? Tomando uma posição contra o espírito do medo, porque é uma dominação, né, desse espírito do medo sobre a vida das pessoas, e elas começam a fazer coisas estúpidas, irracionais, sem pensar, obedecem automaticamente, né? Ah, não, mas né, quem sabe eles estão falando a verdade, não sei, não sei não, é melhor botar máscara. Mas você está andando sozinho na rua, mas não sei não, então tá bom. Vamos lá, vamos mudar de assunto, tá bom? Gente, a festa do Pentecostes, né? Já falei para vocês. Acontece a Páscoa, passou 40 dias Jesus aparecendo para os discípulos, depois Jesus subiu aos céus e eles foram para o cenáculo para orar durante 10 dias, esperando a promessa que seria derramada da parte do Pai, conforme de fato aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Né? A partir daquele momento, eles estavam morrendo de medo, presos dentro de casa, mas quando veio o Espírito Santo e eles ficaram cheios do Espírito Santo, todo aquele medo se foi, eles foram para fora anunciar, né, as maravilhas do Senhor. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, o espírito do medo não encontra lugar, né? E você passa a agir com ousadia. Essa festa do Pentecostes é também conhecida lá em Israel como Shavuot. O Shavuot ele começou no pôr do sol desta quinta-feira, ok? E dia 28, quinta-feira, o pôr do sol ontem começou e termina no anoitecer de sábado. Alguns falam anoitecer de domingo, eu acho mais correto, tá? Porque eu consultei no Google, mas são 3 dias, então daria no anoitecer de domingo. Nenhum trabalho é permitido. A festa do Shavuot é também conhecida como a festa das colheitas ou a festa das primícias, primeiras colheitas, que é onde foi, né, o início da igreja, a primeira colheita de Jesus Cristo, a primeira colheita de almas. Pedro, né, pregou, colheu 3.000, depois mais 2.000, o que deu 5.000, né? Esses 5.000 proféticos de almas colhidas, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe para 5.000 homens, não é? E alimentou-os com peixe, e ali Jesus deu um ensino tremendo. Marcos, no Evangelho de Marcos, a multiplicação do pão e do peixe é um ensino profundo, maravilhoso sobre o tipo de igreja que Jesus quer,
uma igreja sem fermento dos fariseus, sem fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, religiosidade, o fermento de Herodes, a busca de poder dentro da igreja, política dentro da igreja, tudo isso é condenado por Jesus. Nós somos partes de Cristo, somos pedaços do seu corpo, somos pedaços deste pão partido, devemos ser um pão sem fermento, um pão capaz de alimentar a multidão a partir do momento em que aceitamos ser partidos como Jesus foi partido. Aí sim nós nos tornamos alimento para as multidões. Essa é a igreja que Jesus quer, que ensina ali é um ensino profundo na multiplicação dos pães. Ele está falando sobre o tipo de igreja, né, que é a verdadeira igreja, sem este fermento dos fariseus e de Herodes. E ali ele alimenta 5.000 homens, é um ato profético, né? Tem um ensino ali profundo. Então Pedro, quando surge a igreja, que o Espírito de Deus é derramado, ele colhe 3.000, depois mais 2.000, o que dá 5.000 almas aí, completando, né, o sentido profético da multiplicação dos pães e dos peixes. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Essa festa do Shavuot, ali a primeira colheita, surgimento da igreja. O Shavuot, ele também celebra a revelação da Torá, da lei que foi entregue ao povo de Israel por volta do ano 1300 antes de Cristo, ok? Então nós vamos lá no livro de Atos, no capítulo 2, que vai falar sobre essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos, o batismo no Espírito Santo. Esta semana tem sido uma semana de consagração, uma semana de busca, uma semana de santificação, uma semana de purificação, ok? O Senhor, ele está trabalhando tudo isso nas nossas vidas. Se você está no mover do Espírito Santo de Deus, possivelmente o Espírito de Deus vai estar te guiando esta semana para uma maior consagração e para uma limpeza profunda, não é? Para que você seja um odre novo. Então, como eu disse, eles estavam reunidos lá no cenáculo, tá? Orando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só um instantinho. Aí eu te pergunto, não dava para eles esperarem a descida do Espírito Santo, cada um na sua casa? Assim, a gente fica em casa, porque o governo romano está atrás da gente, é melhor a gente ficar em casa. O Espírito Santo, ele desce lá, para que a gente precisa? Está todo mundo aí, muvucado no cenáculo. Mas, engraçado, eles estavam todos ali no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som. Foi um som como de um vento tempestuoso, um vento muito barulhento, muito impetuoso, né? Uma ventania que fez um... Não é que era uma ventania, veio do céu um som como de um vento grande. Era só o som, né? Não tinha o vento, não, tinha o som. Tudo é feito através do som, através da palavra, através dos sons. Deus criou o mundo através da sua palavra, né? A intercessão é feita, guiada pelo Espírito, através de sons. E aquele som, né, aquele barulhão encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Naquele dia eram 120 pessoas reunidas ali, homens e mulheres. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A aparência daquele poder era como uma língua de fogo, uma chama. É como uma chama de fogo veio e repousou sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Sabia que Maria estava lá, mãe de Jesus? Ela também foi cheia do Espírito Santo, naquela hora ali. Não antes, naquela hora ali Maria foi cheia do Espírito Santo.
mulheres que eram consideradas sem alma, como cachorro, né? Como cão, como menos que animal naquela cultura, não tinha alma. Elas estavam ali e foram cheias do Espírito Santo. Todos, a palavra diz que todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eu acredito, né, tem uma discussão, se essas línguas que eles estavam falando eram línguas de outros povos, né, porque ali haviam pessoas de muitos povos que tinham ido para comemorar a festa em Jerusalém, que falavam línguas diversas, né, judeus que haviam sido dispersos e viviam em meio a outras nações, e eles podiam entender, né, o que os discípulos de Jesus estavam falando. Então, aqui tem essa discussão. Eu acredito que eles estivessem falando, sim, em línguas de outros povos, glorificando a Deus, mas entremeada com esta língua de outros povos, deveriam estar falando também as línguas dos anjos, as línguas sobrenaturais, a linguagem de oração e de glorificação que Deus nos dá. Então as pessoas, foi essa língua, foi aquela, eu acho que foram as duas mesmo, entendeu? É a língua do Espírito de Deus, que é uma nova língua que nós falamos, né? E eles receberam o dom ali de comunicar a mensagem para todos aqueles que estavam ali na língua deles. Amém? Não sei se eles escutavam na língua deles, se eles falavam na língua deles. Todas as possibilidades aqui, né, são possíveis e não faz diferença. E em Jerusalém, né, aí vai falar que eles né, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, né? Cada um falava uma língua diferente, porque aqui diz que o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Cada um concedeu uma língua diferente. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se eles falavam ou não, aí é mistério de Deus. O certo é que eles os ouviam falar na sua própria língua, né? E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Nós precisamos aí ouvir, ouvidos de ouvir o Espírito de Deus e obedecer à orientação do Espírito de Deus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Falavam das grandezas de Deus, né? Eles profetizavam, falavam das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? E alguns zombavam, diziam: estão cheios de pinga, né? Beberam todas, estão bêbados. Aqui nessa versão diz: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Ok? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria, né? Que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne, os filhos, filhas iam profetizar, os jovens ter visões, os velhos sonhar sonhos. E também, né, aconteceria do meu Espírito ser derramado sobre servos, servas, e naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça.
O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, antes de que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, verso 22, estou em Atos 2, 22. Varões israelitas, escutai estas palavras, ok? Escutai, abramos os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Aí ele vai falar, né? Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele, né, no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Este foi entregue, né? Aí vai falando que eles tinham matado Jesus, então eles, né? Mas ele ressuscitou e eles então caíram, né, numa convicção de pecados, se arrependeram, né, e foram batizados, né? 3.000 depois, mais 5.000. Então, eu estou me preparando, né? Começou ontem, vai ser hoje, amanhã, até domingo, para essa renovação, para esse derramar do Espírito de Deus, mais uma vez, sobre a minha vida. O meu primeiro batismo no Espírito Santo foi bombástico. Por 10 dias, eu só falava em línguas. Eu quase não conseguia parar de falar, parar de cantar em línguas. A maior parte do tempo eu estava bêbada. Até para atender o telefone, eu tinha que exercer um grande controle para parar de falar em línguas, para poder falar alô em português, né? Foi assim tremendo, né? Eu creio que eu inclusive falei outras línguas de outros povos, né, conhecidas por causa do meu chamado para estar entre as nações da terra. E eu fui batizada na minha própria casa. Nós estávamos terminando uma tarefa que a gente fazia, né? Em casa era para o Senhor, divulgação de missões. Eu tinha me convertido, eu estava no 2º mês de conversão e eu queria muito ser cheia do Espírito de Deus. E um dia que a gente estava assim, Senhor, então, muito obrigada, né, dizendo amém, de repente, né, uma grande boca. Tinha 2 profetas na sala e eu, minha irmã e uma prima. A gente estava assim, em roda de uma mesinha, essas mesinhas de centro. Eles estavam conversando alguma coisa e eu e o outro profeta, começamos a orar e o Espírito começou ali a movimentar. De repente, todo mundo parou e eles viram uma boca enorme de frente para mim. A boca do Senhor assoprou e eu aspirei todo aquele sopro de Deus. E aquele sopro do Senhor foi indo mais e mais e mais profundo em mim. E então eu senti as minhas mãos dormentes, os meus pés, as minhas pernas, eu caí de joelhos, porque parecia uma dormência, mas na verdade é a manifestação do poder de Deus, como se fosse uma eletricidade, parece um monte de formiguinha, parece uma dormência, mas é o poder de Deus, uma eletricidade muito grande que veio, né? E veio profundamente, a minha respiração se tornou mais e mais profunda. Foi um batismo maravilhoso e aconteceu na minha casa, né? No dia seguinte teve uma irmãzinha que apareceu por lá, no final da tarde, ela falou, o que aconteceu nesse lugar? Eu estou vendo as paredes dessa casa resplandecentes da glória de Deus. Foi a manifestação do poder de Deus maravilhoso que aconteceu e eu quero a renovação, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero de volta o primeiro amor, eu quero a minha intimidade com o Senhor. Eu quero receber a ousadia que eles receberam, que não amaram a própria vida, mas mesmo em face da morte, eles, né, não amaram a própria vida, mas testemunharam do poder de Deus, né? Um Deus que é justo, um Deus que espera que nós nos levantemos para clamar por justiça na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, né? E que a gente possa interceder por todas as autoridades, para que a mão do Senhor se mova, para que Ele possa dar livramentos, para que Ele possa estabelecer o propósito que Ele tem. Deus tem um plano para a nossa cidade, Deus tem um plano para o nosso Brasil, Deus tem um plano para cada nação da terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados,
né, eu virei e eu sararei a sua terra. Há uma proposta para sarar a nossa terra, né? Mas nós temos que fazer como o povo de Nínive, né? Vestiram pano de saco, foram clamar, foram jejuar, não é? E hoje, né, é muito válido que, já que, né, as igrejas estão fechadas, não as igrejas, os locais estão fechados, é uma oportunidade para que a gente se reúna sem paredes, né, para estar orando em praça pública, testemunhando de que nós não temos medo, né? Que nós somos um povo diferente e que nós estamos orando e as pessoas vão ver que nós estamos orando e elas vão ver o resultado da nossa oração. É um grande testemunho que o ímpio veja que a igreja está em locais públicos, né? Diante dos poderes aí, né? Câmara, prefeitura, Tribunal Federal. Quando o ímpio vê a igreja corajosamente saindo das ruas, se posicionando, declarando que o poder está nas mãos de Deus, né? E que nós estamos ali porque nós cremos nesse Deus e estamos ali glorificando ao Senhor, né? Erguendo um trono de adoração ao Senhor, bem de frente ao trono de Satanás, onde ele está sendo exaltado, né? Lugares de corrupção, de maldade, de injustiça, quando vamos e erguemos um trono de adoração ao Senhor ali de frente, não é? Aquele poder vai cair por terra, as coisas vão começar a acontecer e os incrédulos vão falar, foi a igreja do Senhor, eu vi, eles estavam lá orando e depois disso começou a acontecer as coisas aqui e ali. Isso é um testemunho público. Até mesmo o batismo, Jesus, quando nós somos batizados nas águas, não é fica em casa, não é na sua banheira. Você é chamado para batizar nas águas publicamente, para você dar publicamente o teu testemunho de Jesus. Como eu estou aqui no microfone desta rádio, caminhando pela rua, não ponho máscara. Eu ponho máscara quando tem que entrar em lugares cheios de pessoas. Eu ponho máscara quando, né, vai ficar num lugar cheio de gente, eu ponho máscara. Fora isso, eu não ponho. Meu filho é médico, ele mesmo já me esclareceu, mãe. Isso aí, né, é só se você estiver dentro de lugares fechados, lugar com ar-condicionado fechado, com muitas pessoas. Vocês viram o ministro da Saúde, o Mandetta, quando ele pediu demissão, que ele foi dar uma festa com várias pessoas, tudo fechado, no lugar com ar-condicionado, todo mundo sem máscara? Por que o Mandetta não estava com medo? Por que ele não estava com medo, esse ex-ministro de Saúde? Mas, né, fazendo medo na população, que todo mundo tem que andar respirando gás carbônico. Coitado do pessoal que está trabalhando de máscara o dia inteiro, né, não respira oxigênio. É difícil respirar, diminui a capacidade respiratória, né? Sendo que essa enfermidade justamente ataca os pulmões das pessoas. Gente, vamos pedir orientação do Espírito de Deus, vamos brigar por aquilo que é direito, vamos fazer aquilo que é certo, né? Vamos pagar um preço por sermos cristãos, por sermos seguidores de Jesus. E, acima de tudo, vamos, né, nos encher do poder do Espírito de Deus, né? Vamos nos encher desse Espírito do Senhor maravilhoso. Vamos buscar, nesse dia de Pentecostes, um maior enchimento, porque nós precisamos. Deus vai sacudir a terra. As coisas vão piorar. Para os ímpios, para nós que estamos buscando o Senhor, vão melhorar, porque nós vamos estar cheios da presença do nosso Deus, cheios de alegria, de entusiasmo, para sair, ganhar as almas para o Senhor. Bom dia, Rosário, de Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Então, o pastor Sobit, lá do Nepal, me mandou foto deles. Foram distribuir arroz para os povos das montanhas, 130 quilos de arroz. Acho que isso. Estão lá, né? Saíram para fora, foram levar alimento. Arroz é o básico deles para as famílias que estão necessitando nas igrejas, né, das montanhas. E eles foram levar esse arroz. Pastora Lourdes me mandou uma foto de uma menina que a gente mandou
oferta para a Venezuela. Essa menina tem anemia crônica no hospital. Parte da oferta foi para ajudar essa menina lá na Venezuela. Bom, mas meu tempo, mais uma vez, acabou. Ok, eu não posso continuar, não é? Mas, se Deus quiser, a gente volta aqui segunda-feira, ok? E eu quero estar transbordante do poder do Espírito de Deus, que eu estou aguardando ansiosamente esta nova descida do Espírito de Deus para preparar-nos para os dias finais da igreja aqui nesta terra, a grande colheita que estamos aguardando e que é uma igreja corajosa que vai fazer esta grande colheita, mesmo em meio à perseguição, né? O povo de Deus, ele é um povo valente, é um povo que não pode parar, é um povo, né, que obedece primeiramente à voz do Espírito de Deus. Ok? Bendiciones, Rosário, bendiciones, Cíntia, eu me vou, ok? Fiquem na paz. Em nome de Jesus, paz de Deus sobre vocês. Tchau. Paz, queridos.